mas agora vocês têm que contar como foi o dia do parto. Foi lindo, até hoje eu lembro da carinha dele, assim, ele apertando o dedinho, aí ele chorou. Não teve ninguém que foi contra, que falou, é difícil, desiste. Muita gente falava, mas é difícil porque vocês não têm a mulher, é um pouco complicado. Mas a gente continuou procurando, porque, assim, quando é um sonho que realmente você quer realizar. Né? Vai buscar. Você busca e você consegue, sabe? Só não desistir, não pode desistir de sonho, não. Tem que continuar, sabe? Segue em frente, não olha pra trás e continua, porque vai dar certo. Sempre dá certo. Se você quer, você consegue. Olá, pessoal. Hoje é um dia muito especial aqui para nós, para nossa clínica. Estamos recebendo este casal de meninos que eu tenho muito carinho por eles. Eles vieram contar para vocês o desfecho da história da chegada desse rapazinho aqui, o Owen. E aí, meninos, como é que foi de viagem, né? Vocês vindo dos Estados Unidos, chegaram agora, vieram pra cá, quero saber de vocês. Correria. Me contem, como é que foi trazer o Owen aqui pro Brasil? Olha, ele viajou com a gente uma vez, né? Duas, na verdade. A primeira vez que a gente foi tirar a cidadania dele, que aí a gente veio e ele te conheceu pela primeira vez. E na segunda vez foi quando a gente foi de Belo Horizonte para a Flórida. Dessa vez foi mais tranquilo, porque a gente já estava mais preparado. E ele é maiorzinho, né? Mais preparado. Também. Ele tá com quantos meses? 7. 7 meses já. 7 meses. Mas foi 8 daqui a pouco. Vai fazer 8 daqui a 2 semanas. Mas ele é tranquilinho, ele não chora, ele é bonzinho. Então e é esperto, hein? Quer pegar tudo. Olha lá, ele tá gostando do microfone, ó. Meninos, e agora eu queria perguntar algumas coisas pra vocês, pra que vocês falassem da história, da experiência que vocês tiveram, desde o desejo de serem pais até a chegada do Owen, como tem sido esses dias com o Owen, né? Já 7 meses com vocês. Então, no começo a gente... Antes, né, de tudo, com 5 anos de relacionamento, mais ou menos, a gente teve a decisão. Mas desde que eu conheci o Davi, a primeira coisa que ele falou pra mim foi, a gente vai ficar junto? Então, se a gente for ficar junto mesmo, saiba que eu quero ter um filho. Olha, Davi, pelo menos. Sempre foi um sonho que eu tinha de criança. Sempre quis ter filhos, não sei porquê. Sempre gostei de criança, sempre se imaginava, né? Eles. Pai, cuidando, né? Graças a Deus, meu pai foi um exemplo para mim, então eu queria repetir isso com meu filho. A gente se preparou por 3 anos, ocorreu indas e vindas, né? Não foram momentos fáceis, mas aí a doutora Carla apareceu na nossa vida como se fosse um anjo, né? Ela é um anjo, porque se não fosse ela, não tinha vindo ele. E é uma honra pra mim, viu? Eu fiquei muito emocionada com a história de vocês. Desde o início, né? Saber das origens, assim, dos dois, né? O quanto vocês já desejavam, né? Antes. Foi um pouco difícil, porque, assim, tem muita gente que aproveita seus sonhos para tirar vantagem disso. Mas graças a Deus também tem gente que é muito boa e gente que quer ajudar e gente que nem você, a doutora Carla, que ajudou a gente pra gente conseguir o sonho de ser pai. E ser pai pra mim é a melhor sensação do mundo, na verdade. Eu não consigo explicar. E vocês então já tinham um sonho, se conheceram, logo de cara, né? Davi já colocou que queria ser pai. Mas como é que foi chegarem até a reprodução assistida? Como que vocês pensaram? O que vocês imaginavam, assim? Como que era o tratamento? Vocês tinham ideia de como era isso? Na verdade, a gente não sabia de nada. Eu pensei que fosse outra coisa. E pouco a pouco, né? A gente foi pesquisando, fomos tendo conhecimento. A gente aprendeu muita coisa com você também. Mas quando a gente iniciou o processo, né? A gente iniciou um processo em Belo Horizonte, que não deu muito certo. Então a gente meio que desistiu um pouco, porque a gente achou que estava muito difícil, dificultou. Acho que também a gente, na verdade, pela distância, a gente achou que era muito fácil do jeito que a gente estava caminhando, levando assim, as coisas. Exato. Quando a gente conheceu a doutora e o grupo da doutora, que foi tudo, como posso falar? Certinho. Seguir a receita do bolo certinho. Aí você fica doido, você fica... Você fala, nossa, nem imaginava, assim, né, que tinha tantos processos, né? Não é difícil, mas... É trabalhoso, é vamos trabalhoso. dizer.
mas a gente seguiu tudo bonitinho, conforme os protocolos, né? Você passou um protocolo muito bom pra gente. E mesmo de longe deu certo. Então é possível sim, né? Olha, isso é um detalhe importante, no viu, final das gente? contas, você agradece esse processo que seja certinho, porque você... Vou colocar um exemplo. A gente mandou um documento na primeira semana. E a Flavinha falou pra gente, olha, esse documento aqui que eu vou te entregar, você vai precisar depois do parto. A gente nem lembrava disso. Aí depois no hospital, você lembra? No hospital a gente precisou desse documento Precisa, exatamente. que a Flavinha mandou. Mas eu lembro no começo, foi quando a gente, né, conseguiu encontrar a Mariana. Foi a Mariana, Sim. né? Foi a Mariana, aí ela passou as informações da doutora Carla pra gente. Eu lembro que foi assim, a gente entrou em contato, no dia seguinte, foi a Flavinha mesmo que chamou a gente. E aí você marcou uma consulta online, né? Online, Primeiro, uma consulta pra gente online. conversar, se E nessa conhecer. consulta, você viu que a gente estava muito inseguro. A gente estava bem inseguro e a gente não estava certo de nada, porque a gente não sabia o que a gente ia fazer. Tinha algumas lacunas, né? Eu percebi que vocês não sabiam exatamente qual era o passo a passo. Exatamente. Faltava essa orientação, né? Porque... Uma pessoa pra Não orientar. é oi! É porque isso é super importante, é fundamental que nós tenhamos toda a documentação correta antes de fazer qualquer procedimento. Porque isso nos praticamente garante uma boa finalização, Foi exatamente isso. né? A hora que o Owen nasceu, toda a documentação já estava pronta, estava tudo certo, a gente Tudo não teve nenhuma dificuldade para registrar. Ele já nasceu, Owen ganhou certidão de nascimento no nascimento. nome dos dois, porque ambos eram pais, comprovadamente, né? E a gente tem que ressaltar isso, né? Porque é uma gravidez através de reprodução assistida com uma terceira pessoa envolvida, né? Então, a gente falou sobre isso no primeiro vídeo, né, Fabrício? Sobre como é o processo em si, mas rapidamente, né? A gente precisa de um óvulo de uma doadora, que é desconhecida, né? Exato. A gente precisa do sêmen de um dos dois, né? E a gente também falou que vocês entraram num acordo para Exato. ter um dos sêmens, né, escolhido. E a gente precisa de uma pessoa que vá gestar, né? Que eu acho que é o mais difícil. E vocês já tinham tudo, só faltava organizar o processo. Uma pessoa Exatamente. pra liderar. Faltou o gerenciamento do exatamente. processo todo, porque a gente não tinha esse gerenciamento. Mas do jeito que vocês elaboraram todo o processo pra gente, facilitou tudo. Porque, Fabrício, você tem que me mandar esse tipo de documento. Você tem que autenticar isso. Você precisa... porque como a gente estava fora, tinha que autenticar documentos de lá, mas ao mesmo tempo tinha que fazer os documentos serem válidos aqui também. Porque ele ia nascer aqui, foi a decisão de vocês também, né? E a gente descobriu que o seu cartório mesmo aqui em São Paulo aceita estrangeiro que entre no país, tem até 30 dias, né? Ou 3 meses. Acho que né? são 3 meses. São 3 meses para 90 poder... dias. Tem esse tempo, né, para poder autenticar qualquer documento. Então ele veio pro Brasil e já autenticou tudo de uma vez. E aí a gente ficou... Isso facilitou, né? Exatamente. Então a gente não tem preocupação nenhuma com nada. E ficou tudo registrado certinho. Nasceu, no mesmo dia a gente já ganhou a certidão de nascimento. Olha que emoção, Foi. hein? Que emoção. Foi que muito foi. engraçado. Foi emocionante Eu mesmo. chorei. Gente, é importante ressaltar que o Davi é colombiano, o Fabrício é brasileiro e eles moram em Miami. Então, e tiveram o Owen no Brasil. Então vejam só, a gente precisou organizar toda a documentação e todos os processos para que tudo desse certo e o Owen nascesse e ambos já fossem registrados como pais do Owen. Mas agora vocês têm que contar como foi o dia do parto. Como foi esse dia tão esperado? Foi Bem lindo, acolhidos foi ali, lindo. né? Foi um momento muito Estavam bonito. tranquilos, Até hoje eu tenho na cabeça, Mesmo não assistindo, sai. você não acredita que está acontecendo. Tão esperado, né? O Muito, momento, muito, a hora que vem. Muito lindo. Não, e foi lindo. Até hoje eu lembro da carinha dele, assim, ele apertando o dedinho. Aí ele chorou. Ele tinha demorado a chorar, depois ele chorou, aí arrumou uma choradeira.
Aí a primeira noite, nenhum dos dois conseguimos dormir, ficamos lá, tipo, dois igual um zumbi. Olhava pra ele, você tá Já bem? no hospital, Aham, no né? hospital. Olha que legal, vocês tiveram um quarto pra vocês. Ah, foi Sim. interessante. Isso foi legal. Porque a gente tinha toda a papelada, né? Já da documentação. Então a gente conseguiu fazer com que a minha prima ficasse em um quarto, a gente ficasse em outro. Só que nós ficamos um de frente pro outro. Olha, né? isso foi muito legal. E aí ficou eu, o Davi e o Oi no quarto, e a mãe dela e ela no outro. Foi até bom, porque ela recebia visita, e a gente também recebia visita. Então não podia entrar muita gente não, mas vinha todo mundo pra poder ver ele, né? Todo mundo queria, né? Foi a sensação, foi a estrelinha do dia, foi ele. Foi, né? Mas foi ótimo, foi tudo perfeito. Até hoje eu não sei, eu não explico até hoje o dia do parto dele. Eu não consigo entender, explicar, sei lá. É muita emoção, na verdade. São Muito, muitas coisas acontecendo na mesma hora que não dá pra você parar e Analisar, né? Exatamente. É só emoção. É só viver. Nós tentamos o máximo ir para Belo Horizonte para participar das ultrassons, para poder ver como é que ela tava. Sim. Até mesmo para ir, nem para poder falar, oi, tudo bem, vamos sair para comer, porque a gente queria conversar com ela para ver como é que e eu acho que vocês estavam muito preocupados com ela, isso foi muito bonito também. A gente preocupou bastante. Né? Não só a atitude dela, né, de se disponibilizar e passar pelo processo, né, da gravidez, do pré-natal, que não é fácil, mas também todo esse cuidado, né? Foi, ela ajudou bastante, na verdade, se não fosse a decisão dela. Porque no nosso processo, ela ofereceu, né? Ela chegou e falou, eu tenho uma coisa para conversar com vocês, mas ela ficou sem graça. Aí ela pediu ajuda para minha outra prima, as duas conversaram. Aí elas duas ficaram emocionadas né? Porque a decisão de uma tocou muito a outra. Olha, e aí ela foi assim? Foi. Ela conversou, ela tentou falar comigo, mas não conseguiu. Então ela chamou a minha outra prima para alinhar com ela, olha, eu quero fazer isso. Eu não sei, ela falou para mim, olha, eu quero muito fazer isso, mas eu não sei como que eu vou lidar, não sei se os meninos vão aceitar. Eu fico sem graça. Aí ela falou, olha, já conversei com meu marido, ele tá junto comigo nessa. E não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então minha prima, né, a Andressa, ela chamou a gente pra conversar, aí nós dois entramos em choque. A gente falou assim, para. Porque na teoria, a gente pediu minha irmã até foi na clínica. Mas aí, como a gente não tinha muito entendimento do assunto, como funcionava, minha irmã, né? ela não tem filho. Então naquela época, eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas... acaba sendo uma orientação, né? Como a pessoa nunca gestou... Então a gente prefere alguém que já tenha gestado, que já sabe como né? Já tenha tido seus próprios filhos e não queira engravidar de novo pra si. Foi exatamente assim, porque ela não pôde, na verdade ela não pôde, né? O processo dela ia ser um pouco mais difícil, porque até hoje ela não tem filho. E a minha prima viu que a gente ficou chateado, que a gente se sentiu um pouco frustrado com a situação, se sentiu tocada, e aí foi que a gente conseguiu, ela chamou a Andressa para conversar, nós conversamos, e aí... Não sei, a gente ficou meio em choque, a gente chorou um pouquinho. Aí a gente falou assim, você tem certeza disso? Ele tá assim, eu perguntei pra ele com essas palavras, você tem certeza disso? Ele, eu tenho certeza absoluta. Foi só isso que ele falou. Você nunca duvidou e nunca pensou. Nunca colocou nenhum obstáculo, nunca, né? Você falou... Eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Ele vai chorar. Mas tá todo mundo chorando no vídeo que eu sei. E foi bonito, porque realmente ela estava bem preparada. Eu esperava um pouco que depois que o Oi nascesse, a gente tivesse um pouco de problema, né? Porque ainda mais aqui minha prima, podia acontecer, tô tendo problema em casa com meu marido, ou eu não tô bem, eu não tô feliz, eu tô me sentindo... Até sentindo a do vínculo, falta, né? Da gestação. Sinto a falta dele, mas não, na verdade, ela foi muito bem preparada, a gente fez, né... Teve um psicólogo também. Teve um aconselhamento para todo mundo. Exatamente. E é importante você falar isso. São todos os envolvidos. O marido dela, né? As crianças dela sabiam do que estava acontecendo, né? Então, acho que isso foi fundamental para que tudo corresse bem quando o Owen nasceu. Foi todo o processo, eles nunca esconderam nada, ela sempre segura, não, esse não é meu filho, eu tô grávida, mas não é meu filho, sabe, é o filho dos meninos. Aí, como assim, você tá esperando o filho do seu primo? Aí ela, sim, eu tô esperando o filho do meu primo e do marido dele. E depois que nasceu, ela foi embora no dia seguinte,
bem pela manhã, às 11 da manhã. Mas ela só chegou no quarto, bateu e falou, posso dar um oi pro Owen rapidinho? Aí eu falei, como assim? Acho que ela falou pro meu primo. Pro meu primo, foi. Foi. Ela falou, posso dar um oi pro meu primo? Foi com essas palavras. Ah, Aí eu tô assim, mas como assim? Aí ela, é porque eu recebi alta, eu já tô indo pra casa. é. Aí eu, Porque a cirurgia é tranquila, né? Aí pra logo ela foi liberada. já era a terceira parto, né? E ela queria ficar com as meninas. E ela tava preocupada com as meninas. Perguntando. E aí ela foi lá no quarto, pegou o Owen, brincou com ele. Ai, que linda, a priminha já te ama muito, um beijo, tchau. Aí despediu. Aí eu olhei pro Davi assim e falei, gente, como assim, né? Que bom, né? Aí, tá tudo em paz, né? Perfeito. Aí ela foi embora. Eu desci pra poder assinar os papéis, porque tinha que dar liberação pra ela, mas o Owen ia ficar. Uhum. Porque mesmo... Fica em observação, fica observação claro, e tudo mais. Né? Tem o exame do pezinho. Exato. Então, aí no a gente mínimo passou. No mínimo 48 horas. A gente ficou um dia a mais por causa disso, mas aí as pediatras elas queriam que a gente ficasse mais um outro dia, porque como nós não tínhamos experiência, a gente estava bem seguro, que a gente estava desesperado. A experiência ensina pra gente muita coisa. Então elas queriam que a gente Lógico, ficasse para aprender o pra máximo com as ajudar, enfermeiras. Né? Sim. E a gente virou para ela e falou assim, não, a gente precisa ir embora, porque esse ambiente de hospital não tá me fazendo bem, eu preciso ir para casa. Aí a gente chegou, pegou as coisas, a gente recebeu a alta, chegamos em casa, aí a família toda colocou presente pra gente, arrumou o quarto dele, a gente não tinha visto o quarto dele direito ainda. Deixou o quarto dele todo arrumadinho, colocaram placa com o nome dele, montaram uma cesta pra gente, foi assim... a família em si, sabe? Todo apoiou. Mundo, né? Todo mundo chegou numa decisão que, nossa, os meninos realmente merecem ter o filho. Isso por merecimento. Batalharam por isso. A gente lutou bastante por ele. Lutamos bastante. Graças a Deus ele chegou. Todo mundo fez parte, a família, todo mundo. Os amigos. Isso... Foi um apoio de todo mundo, isso é importante isso também, é muito importante. Né? Não teve ninguém que foi contra, que falou, é difícil, desiste. Vocês ouviram isso? A gente só ouviu que... Talvez no começo, quando a gente queria... antes, quando a gente né? começou a procurar especialistas, clínicas, muita gente falava, mas é difícil porque vocês não têm a mulher, é um pouco complicado. Mas a gente continuou procurando, porque, assim, quando é um sonho que realmente você quer... realizar, né? Vai buscar. Você busca e você consegue, sabe? Só não desistir, não pode desistir de sonho, não. Tem que continuar, sabe? Segue em frente, não olha pra trás e continua, porque vai dar certo. Sempre dá certo. Se você quer, você consegue. É isso, eu falo muito isso. Quem persiste é quem consegue. Independente das circunstâncias, né? Porque outros casais têm outras dificuldades, mas às vezes... paciente. Exatamente. Às vezes eles desistem na primeira ou até na segunda tentativa. Nós não conseguimos na primeira tentativa. Isso é importante você falar E também. a primeira tentativa nossa, a gente colocou muita expectativa, né, Davi? A primeira transferência, né? A primeira transferência. Então já tínhamos os embriões, né? Tudo, já a gente fez biópsia. Etapa, A gente decidiu fazer biópsia em estudo todos. genético, né? Fizeram. Então, assim, tinha bastante chance, mas deu negativo. Deu negativo. E como foi? Receber esse negativo. Né, assim, a gente queria uma boa notícia. Mas a doutora Carla sempre falou, tem uma mínima probabilidade de não dar acontecer. certo. Então, a gente também tinha isso na cabeça. Foi bem clara a pirâmide. Que é importante também falar essas coisas, não? Eu acho, tem que alinhar a expectativa, não pode só florear, né? A gente não tem pode que falar vai real. Dar certo, vai dar certo, porque talvez não. Não, a gente foi bem realista, que a gente precisava ter esse choque de realidade também. Você mostrou uma pirâmide pra gente uma vez? É tipo um funil que a gente fala, né? Que começa com um certo número de óvulos, e vai... aí nem todos fertilizam, nem todos desenvolvem, nem todos são bons embriões que vão até o final, né? Exatamente. Mas assim, isso serviu muito pra gente, que a gente conseguiu entender um pouco o nosso processo. Então a nossa primeira transferência não deu certo, e eu já sabia. Porque quando deu 5 dias, eu mandei mensagem pra Rafaela e falei pra ela assim, Rafaela, você tá sentindo alguma coisa? Ela, não. Aí, com 6 dias, ela fez o teste de farmácia, não deveria ter feito, né? Ela devia ter esperado. Ai, todo mundo faz esse teste, me deixa louca. Exatamente, fez antes. E aí eu percebi que ela não tava me mandando mensagem. Aí eu falei, alguma coisa aconteceu. Aí eu escrevi pra ela, falei assim, Rafaela, você fez o teste, deu errado, deu negativo, né?
Aí ela fiz e deu negativo. Eu falei, não conta pro Davi, então. Ninguém contou pra mim. Espera dar. Eu falei, espera dar. Vamos ver Espera dar a mesmo, janela. A doutora falou pra 10, 12 dias. Espera dar esse tempinho. E aí você conta pra ele. Então eu vou fazer de conta que nada aconteceu. Então ela esperou, contou pra ele. Ele ficou muito triste. Eu fiquei triste, mas pelo fato de eu ter perguntado pra ela, eu Você tive já estava meio preparado. eu me preparei um pouco antes, mas pra preparar ele, porque eu sabia que ia ficar chateado. Ele ficou bem chateado. E na hora ele virou pra mim e falou assim, será que a gente vai conseguir de novo? Aí foi quando a gente entrou em contato com vocês falaram assim, não, vamos continuar. Daqui a 30 dias a gente faz tudo de novo, vai dar certo. Foi uma coisa engraçada, porque a gente perguntou pra doutora Carla, ela falou, vamos continuar, vamos fazer de novo. Depende muito da Rafa. A Rafa ligou... tinha que passar pelo preparo, no né? mesmo Novamente. dia, eu lembro que a Rafa ligou pra gente. Falou assim, meninos, eu não sei se vocês querem continuar, mas eu tô aqui. Olha, E se aí... dispôs assim, né? Mas foi com essas palavras que ela falou. Não sei se vocês querem continuar, mas eu tô aqui. E a gente conversou Que com legal. você e você falou, então vamos embora, não vamos parar, vamos persistir. Aí foi com 30 dias, a gente resolveu, Eu acho que foi 20 dias depois, mais ou menos. 30 dias Tinha que depois, esperar porque uma... Foi meio rápido, né? foi rápido, foi porque a gente foi em setembro, foi em setembro a gente fez a primeira transferência. No dia 31 de 31 de outubro, outubro. foi no dia do Halloween, que eu ainda falo que o meu bruxinho, meu Harry Eu nem Potter. lembrava Aham. disso. No dia Dia 31 de outubro. Sim, então foi no comecinho de setembro que a gente fez. Aí não deu certo. Quando foi no dia 31 de outubro, quase 2 meses, né? A gente fez. E com 6 dias, porque ela fez o de farmácia. Aí, ó. De Ela novo. fez o de farmácia de novo e Fez deu certo. aquele, porque tem um que pega um pouquinho antes, né? Foi esse azulzinho, que, sabe? Ela fez esse. Só que Aí deu positivo, mas a gente não sabia. Só que eu tava... Como foi? Eu tava em Barcelona, esse menino tava trabalhando. Aí elas tentaram ligar pra gente, que a família se reuniu. A família inteira Olha, ficou foi toda reunida. emocionante o beta. A família se E o reuniu teste, né? pra passar a notícia pra gente. Só que eles estavam achando que a gente tava em casa. Só que eu não tava em casa. Então. Elas tentaram entrar em contato comigo, com o Davi. E ele tava trabalhando, eu também tava trabalhando, mas eu tava viajando, tava fora de casa. E eu tava estressado, eu falei, vou pra um bar, vou beber um vinhozinho, uma coisinha aqui e tudo mais. Então, comecei a beber e eu fiquei mais alegrinho, né? E na hora que eu peguei nem peguei o Uber, peguei táxi, porque eu não conseguia nem pegar o Uber. Não que eu tava bêbado, eu tava só alegre. Vou pegar o táxi, tava passando na frente, eu peguei. Aí dentro do táxi eu começo a receber ligação, mas ligação em grupo, sabe? No WhatsApp. Olha. E minha internet tava horrível, peguei o telefone assim, nossa, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu pensei em outra coisa, eu não Nem pensei... lembrou que ela podia Nem ter lembrei, feito o nada. teste. Aí minha prima apareceu assim, ela dando oi, aí eu olhei assim e falei, o que aconteceu? Aí ela foi e mostrou um negocinho assim, aí foi até em inglês, não era nem porque eu comprei nos Estados Unidos e trouxe pra ela. Aí tava assim, pregnant. Aí eu olhei e falei, que? Aí eu comecei a gritar dentro do táxi, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Aí o taxista, o quê? Ele falando espanhol comigo, o que passa? Aí eu vou ser papai, eu vou ser papai, eu falando espanhol com ele, gritando. Aí minha prima do outro lado, aí o Davi apareceu na chamada, chorando. Então você também ficou sabendo nessa hora? Foi... Eles ligaram primeiro pro Fabrício. Depois Aí não atendeu. Aí ele não atendeu. Aí foi Depois você. ligaram pra mim. E aí eles ligaram mais vezes. Eu acho que alguma coisa aconteceu com o Fabrício. O Fabrício tava na Espanha. Aí eu falei, alguma coisa aconteceu. Aí eu atendi. E eles estavam me mostrando o testezinho. Aí eu comecei, assim, não comecei a chorar, mas comecei... Fiquei emocionado. Eu lembro que tava... Caiu a ficha? Caiu não. Aí eu lembro que eu tava com uma amiga do trabalho. Aí ela ficou olhando pra mim e falou assim, aconteceu alguma coisa? Achou que você tava, né? Aí eu falei, aconteceu uma coisa muito boa. Mas eu comecei a chorar. Nem falou. Aí eu comecei a chorar. Eu não falei nada pra ela, porque, assim, queria deixar esse momento pra mim. E foi desse jeito que a gente ficou sabendo. Foi bonitinho. Eles planejaram algo que nós dois estivéssemos em casa, né? Pra fazer algo tão bonitinho, mas nós não estavam em casa. Não deu como, juntos, né? Pra entender. Mas aí a gente, né? Descobriu assim, ele de um lado do mundo, eu do outro lado, né? Porque eu tava na Europa e ele tava nos Estados Unidos.
Olha pra você ver. E minha prima no Brasil. Aí depois a Flavinha apareceu na ligação também. Que ela, aí, não sei, foi você que mandou ligar pra ela, não foi? Alguma coisa assim? Eu não sei, porque a gente foi passar a notícia pra você. Mas acho que você tava não sei, não lembro direito. A gente conversou com a Flavinha pra passar a notícia e todo mundo gritando, aê, não acredito, parabéns, parabéns. E eu gritando igual um doido, aí o cara do táxi quase que para o táxi, entendeu? Porque ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas aí a gente chegou no hotel, aí eu esperei o Davi chegar do trabalho, a gente começou a conversar, aí os dois chorando. Eu não tô acreditando, isso é um sonho. Aí ele me chamou, de novo, né, na madrugada, Fabrício, eu não consigo dormir. Eu tô em choque. Eu falei, eu também tô em choque. Mas calma, quando eu voltar pra casa a gente conversa. A gente voltou pra casa, a gente abraçou um outro, começou a chorar. E conversamos com a Rafaela. Na primeira atração a gente voltou pra Belo Horizonte pra poder participar. Eu lembro disso. Vocês fizeram um baita esforço pra estarem, né, juntos com ela na atração. Participar desse momento. E quando a gente não participou, né, a gente não participava, as minhas tias iam. A gente pedia as minhas tias ou minha prima pra acompanhar, a gente sempre mandava alguma pessoa. E elas ligavam de vídeo, a gente estava pela... Estavam juntos, E nós pagamos pra gravar todas as atrações. Todas as atrações. Tá tudo documentado. Pra gente poder participar, sabe? Mesmo que de longe a gente... Opa, tá tudo aqui documentado. Foi lindo. Que joia, que bom. E eu queria que vocês contassem como foi descobrir que era o Owen. Porque a gente fez um tratamento, a gente sabia. Mas vocês não. Eu lembro que a doutora falou pra mim assim, nós vamos escolher os melhores. Isso, né? A gente não escolheu nenhum sexo, a gente foi pela prerrogativa de vamos ver quem é o melhor embrião. Exatamente. E a gente vai transferir independente do sexo. Porque a gente sabe o sexo pela biópsia, né? O estudo genético mostra se era um embrião menino ou uma embrião menina. E aí, eu fiquei sabendo primeiro, e eu já fiquei todo emocionado. Mas assim, eu sempre quis ter menino. O Davi falava que queria ter menina. Só que ele falava que queria ter menina. Vocês dois, na verdade. Aí, foi, né? A gente ficou no suspense, aí você achou que era menina. Aí a doutora Carla falou uma coisa, eu falei outra. Aí eu conversei com um amigo meu. Aí eu falei pra ele assim, me manda mensagem falando alguma coisa sobre menina. Porque eu quero que o Davi pense que é menina, sabe? Mas ele não... Porque ele pega meu celular às vezes pra poder olhar. Eu falei, deixa. Aí eu colocava no Google também essas pesquisas. Nomes curtos para meninas. Nomes não sei o que para menina. E aí ele foi pesquisar coisa no Google, que ele adora ver o que eu tô pesquisando, sabe? É engraçado, né? Google, me fala o que é isso aqui. Hoje é ChatGPT, mas ano passado foi mais o Google. Aí ele viu lá, nome curto para menina. Aí ele falou, pronto, já sei. Aí pronto, já sei. Aí eu fui fazer a surpresa pra ele. No dia deu tudo errado. Porque começou a ventar, eu comprei um tanto de balão. Eu vou mandar os vídeos, eu vou mandar pra vocês aqui. Eu comprei um tanto de balão. A gente assistiu, tem até no seu primeiro vídeo um pouquinho. Eu comprei um tanto de balão, fui na loja, pediu pra colocar isso, colocar aquilo. Aí peguei os cachorros, né? A gente saiu pra poder ir pra parte da praia, que a gente costuma caminhar nessa costa. E aí tava ventando, deu errado. Eu falei, Davi, não tá dando certo, vamos ter que entrar em qualquer lugar. A gente entrou num lote, né? Num lote vazio, assim. Só que tava perfeito a vista, tava Ficou lindo. Com aí, drone, né? Com drone. Ficou lindo. A gente aprendeu a mexer no drone rapidinho. E aí ele mesmo gravou. E aí, na hora eu virei pra ele e falei assim, olha, dependente de qualquer coisa, não jogue a fumaça em mim. Porque vai sair uma fumaça, não joga na minha cara. Aí ele, na hora que a gente balançou, ele viu que era um menino. Aí ele assustou, ele foi e jogou tudo na minha cara. E ele vibrou assim, ele tremeu e começou a chorar. Né? E eu fiquei chorando horas. Ele ficou em choque. E ele gritou. Eu parava, mas eu lembrava do momento e começava a chorar de novo. Foi bonito. Aí eu chorei também na hora, porque do jeito que ele vibrou, e ele assustou, porque eu fiz tudo pra ele poder ver que era uma menina, né? Porque ele queria sempre enganei ele direitinho. Mas assim, mesmo querendo menina, eu não importava o sexo. Fiquei muito feliz. Porque eu queria ser pai. Pra mim... Não, pra mim não importava. Eu só achava que ia ser um pouco mais fácil pra gente por causa de banheiro. A gente tem um pouco de dificuldade quando a gente vai em lugar público, aí não tem banheiro, não tem trocador pra banheiro masculino, só tem o feminino. Então eu ficava pensando nessas coisas, eu falei assim, menino vai ser mais fácil pra gente. Mas hoje em dia já tá tudo mais evoluído, então agora, tá tudo mais tranquilo. E a emoção foi eu fiquei emocionado de ver ele emocionado no dia. Foi bonita. Foi bonita.
Gente, e assim, o que vocês acharam ao longo do processo que foi o maior desafio? O que foi mais difícil para chegar nesse dia? Você é bom pra falar isso aí agora. Mas eu acho que controlar a ansiedade, que você fica com muita ansiedade. Aí você que mandar mensagem para vocês, que mandar mensagem para Rafaela, mandar todo dia. Eu falava pro Fabrício, você tem que se controlar também, porque ele mandava mensagem todo dia. Você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você tem que comer... Tem que se preocupar com a alimentação, Exatamente. tudo, né? Eu fiquei preocupado demais, na verdade. Eu acho que eu fui muito chato também, até muito chato com a Rafaela, eu acho, sabe? Eu era chato. O que você tá fazendo? Não pode fazer isso, sabe? Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? A gente ficava mandando comida no trabalho dela. Mandava lanchinho, lanche, sabe? Porque eu pensava... E depois eu mandava mensagem, você comeu tudo? Ela, não tô com fome. Não tô nem conseguindo comer. Meu Deus, essa menina não come, meu Deus, o que vai acontecer? Eu ficava preocupado. Aí eu falava, Nabi, liga pra ela, pergunta se ela comeu. Eu só consegui tomar o suco. Aí eu falei, pronto, ela não tá comendo, como é que não vai crescer na barriga? No começo, né, que tava mais enjoada e tal. No comecinho foi bem pesado. Aí eu mandava mensagem pra doutora Carla, mandava mensagem pra Flavinha, aí eu mandava mensagem pros amigos meus que são médicos também pra poder perguntar se era normal, o que eu tinha que fazer. E todo mundo falava, Fabrício, calma, você tá muito ansioso, não é assim. E o Davi, Fabrício, se controla, né, porque desse jeito não dá. Mas eu que era mais o telefone sem fio, porque ele falava pra mim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E pelo fato de eu falar... Ele fala português perfeito, né? Não tem jeito. Fala super bem. Mas acabava que eu que conversava mais, sabe? Então sobrava mais pra mim, então eu ficava mais ansioso e sobrecarregado também. Sim, porque assim, um casal homem e mulher, é muito mais fácil controlar essas coisas, porque você tem a mulher do lado e se você tem alguma preocupação, você conversa com sua mulher ou o casal tá conversa. Convivendo, né? Pra gente é um pouco mais complicado, porque a gente não sabe se você tá ficando chato com a pessoa. Se talvez você tá entrando na Vida pessoal. Vida pessoal da pessoa falando, não pode comer isso, pode comer. A doutora falou que é bom se você bebe suco de limão. Umas coisas dessas. Então, eu acho que é a ansiedade, mas isso que a gente... foi o mais difícil. É a ansiedade. A ansiedade que foi o mais difícil de todas. O processo em si, se a gente parar pra pensar no processo... A gente fez o processo com você em 1 ano, doutora Carla. A gente teve o OIM, e o processo foi assim. Mas esse acompanhamento médico da equipe da doutora Carla é muito bom. Assim. Isso também dá ansiedade, mas uma ansiedade que dá para controlar. Porque mesmo assim a Flavinha mandava fazer isso, a Carol também orientava, né? Acho que deixa vocês mais tranquilos, né? A equipe foi maravilhosa. Que bom. Então essa ansiedade dá para controlar. Agora, a outra... Não, eu lembro que no começo, os 3 primeiros meses, você que estava ajudando a gente a fazer o pré-natal também, lembra? Mesmo a Rafaela indo com a doutora dela. A gente dá um suporte, porque também tem a medicação que tem que ir mudando, né? Então até os primeiros 3 meses a gente fica mais em cima. Então a doutora Carla falava, vamos cortar esse remédio. Eu falava, meu Deus do céu, doutora Carla, tem certeza que pode cortar? Porque, né, vai que ela perde ou vai que acontece. Ela, não, já pode tirar, sei lá, o Trageston. Eu lembro dos remédios tudo. O Trageston, um outro, Dufaston. Eu lembro dos remédios todos, sabe? Ela, não, vamos cortar esse. Isso. Aí quando deu os 3 meses, não, agora não precisa de mais nada. Aí eu, ai meu Deus, graças a Deus. E cada dia era um sofrimento pra mim, porque ela vai tirar esse remédio. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Mas legal que a Rafa também, né, usou tudo certinho, porque querendo ou não, tem mais medicação, né? E é muito remédio, né? Então eu ficava preocupado com ela também. Rafa, você tá tomando os remédios direitinho? E eu contava. Ela falava, faltou, tomei 30, tá faltando... Não, tomei 28, Fabrício, tá faltando 2, tem que pedir na farmácia mais uma caixinha. Aí eu fazia a conta e realmente, ela tá tomando certinho, sabe? Eu era assim. Mas isso é muito importante também, a segurança que você transmitia pra gente. É muito importante, foi fundamental, na verdade. Eu acho que a gente... E a doutora foi muito realista com a gente, porque a gente teve implantação baixa, lembra? Eu lembro, no começo, né? Mas ela falou assim, gente, não preocupa, isso é normal, faz parte, acontece, vai dar tudo certo. E aí a gente falou, tá, então peraí, o que a gente vai fazer agora? Ela, não preocupa, você não tem que fazer nada, ela vai continuar na medicação
e não fazer muito esforço, mas já a placenta sobe. E foi igual a mágica, né? Foi. Do nada a placenta tava aqui, subiu lá, tá perfeito. Não Cresceu junto com o Do útero, jeito né? que a doutora Tava, tinha né? falado. Exatamente. Que Do bom. jeito. É isso aí, alinhar a expectativa mesmo, né? Porque aí a gente não tem nenhuma surpresa, às vezes, desagradável, né? Exatamente. Então tinha que orientar, eu gosto muito disso, né? De falar, eu sou meio verdadeira, assim. Mas Mas isso é isso é ótimo. muito importante. É então. muito importante. Eu gosto de falar a realidade. Até se fosse um problema, a gente, né, teria que tratar como um problema e faz parte do processo, né? Mas que bom que deu tudo certo e que bom que vocês confiaram também. Confiaria de novo. Isso Ó, vamos pro próximo, hein, Sim, Fabrício? não. Eu acho que eu não dou conta mais, não. Depois a gente discute. É, isso aí. Cenas dos próximos É. capítulos, né? Próximo vídeo. E agora uma curiosidade. Por que vocês escolheram o Brasil para fazer o seu tratamento? Por que não fizeram nos Estados Unidos, já que lá você pode pagar uma barriga de aluguel, né? E aqui precisa ser uma sessão temporária que não tem vínculo financeiro. Boa pergunta. Não, nos Estados Unidos, eles é um país muito capitalista, né? E a parte humana médica lá não é tão eficaz, a conduta médica lá não é tão igual aqui no Brasil. O médico do Brasil, ele tenta entender o paciente, igual a doutora Carla, ela entendeu que a gente tinha um sonho e ela tentou elaborar pra gente tudo da melhor maneira possível, mas vendo a parte humana dela, gente, são dois meninos, eles querem ter muito um filho, vamos fazer isso acontecer. Você tentou entender a nossa história, você teve carinho com a gente e É ética médica. foi, sim, acho que questão a ética, não que os médicos lá são ruins, mas o médico lá, ele vive um cronograma que é assim, assim, assim. Na verdade, às vezes a gente não tinha nem consulta com o próprio médico. É o assistente médico que é o nurse practitioner. Que não era especialista. ele conversava com você, passava a sua informação para o médico tomava a conduta dele. Ele Então, não tinha essa proximidade, então? Não, é um pouco mais frio. Então, assim, até mesmo a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, o seguro nosso oferecia 70% do surgery. Se eu quisesse fazer, então, ela ofereceria 70%. Mas pesquisando, e muita gente que a gente conheceu lá, que já teve filho, falou, Fabrício, se você tiver que fazer, faça fora. E aí, tinha a opção da Colômbia também, mas eu acho que foi mais a questão dos médicos no Brasil. Eu tenho muitos amigos médicos em Belo Horizonte, mas eu sinto, toda vez quando eu venho pra cá, eu sinto que o médico ele não te trata só como um paciente, sabe? Ele te trata como um amigo, ele te faz presente ali naquele momento. E isso foi o diferencial que você fez pra gente. Quando a gente conversou pela internet, pela primeira vez, você passou uma segurança tão grande pra gente, que no momento que a gente desligou o telefone, eu conversei com o Davi, ele falou assim, bora, vamos fazer, sabe? E aí quando a gente veio pra cá, teve a nossa primeira consulta, né? Foi uma segurança tão especial que eu falei, Davi, eu tô seguro de que vai dar tudo certo. E deu, né? Deu tudo certo. Mas eu acho que o modo com que o médico aqui trabalha com o paciente, sabe? É melhor. Olha, eu acho isso que é interessante. é mais, Você também tem essa mais visão, zelo. né, Davi? Sim, mas eu acho que lá nos Estados Unidos, se você tem o dinheiro, você faz, você consegue. Aqui você tem que ter o dinheiro, mas você tem que também passar por um A processo legislação. para cumprir com a legislação do país. Ah, verdade. Porque lá, Lá é eles um têm... Lá é negócio. muito fácil. Lá você vai, você Não, e paga. lá eu sei que tem o advogado que você também paga. Tá incluso em todo o processo que o advogado já faz todo o trâmite para sair, né, vocês saírem como pais. Sim. Aqui a gente, tudo bem, tem advogado também envolvido, mas me parece que as coisas são mais pontuadas, né? Então o processo já tá lá, você seguiu, dá tudo certo. Você não precisa contratar alguém fora, né? Exatamente. Você não precisa ir atrás disso. Acho Se que você tem uma boa equipe, já tá tudo pronto, né? Que a gente recebeu tudo de mão beijada. Sim. Veio igual a receita do bolo. Só o contrato de barriga solidária, né? Que tem que fazer. Que a gente pegou um exemplo que a gente tinha. Aí eu passei para uma amiga minha que ela é advogada. Ela leu, ela só fez umas alterações básicas e pronto. A gente autenticou, passou para vocês leram, verificaram, não, Fabrício, está perfeito. Porque, né, a barriga solidária tem coisas pessoais que eu tinha que colocar a informação do marido dela,
Tem que o ter marido dela tudo tinha que ter ciência de documentado, tudo. Informou que ela também tem 2 filhas e falou dela, né? E colocou nós dois como... no documento mesmo mostrava que era eu, pai número 1 e pai número 2, alguma coisa assim, né? Hoje a gente fala que como é que é? Parent, Filiado, afiliação. afiliação. Hoje fala Filiação. Filiação, alguma coisa assim. Aham. Aí não coloca nem pai, né? Já fala assim, Aham. filiação. Filiação, Fabrício os e dois. Davi. Aham. Gente, vocês estão gostando? Olha só, foi um papo muito legal, né? Saber das emoções, de tudo que vocês passaram. E assim, se vocês tivessem que dar um conselho para quem tá tentando engravidar, independente da via, né? O que vocês falariam, né? Eu queria que vocês dessem uma palavra mesmo de encorajamento, pensando em todos os desafios que vocês passaram. Eu acho que tem que ter perseverança e você tem que ter fé. Independente do que você acredite ou não, a religião que você tem ou não, você precisa ter uma fé e acreditar em alguma coisa, sabe? Para poder fazer dar certo. Colocar todas as energias positivas em cima, porque eu acho que a fé de cada pessoa ela é individual, mas a fé ela move barreiras, move montanhas, né, que o pessoal fala. Então, seja perseverante, tenha fé e acredite, não desiste, sabe? Porque a gente continuou, persistiu, com muita fé. Todas as vezes eu falava com a doutora, eu tenho fé que isso vai dar certo. Eu falava. Tenho fé. Toda Nunca- vez. E eu gostava muito disso, porque eu acho que Sabe? realmente você Porque canaliza energia, né? Independente. Chama a gente chama isso. Chama. Se você quer que dê certo alguma coisa, você tem que chamar É. a A existência. positividade. eu acho que é a perseverança e a fé junto, sabe? Porque E a equipe médica também é muito Ah. importante. Ai, foi muito ótimo. bom, Carol, muito Flavinha, doutora Carla. Excelentes. Foi excelente. bom, Não gente. tem nem palavras. Hoje eu sou grato, mas todos os dias eu fico pensando, meu Deus, graças a Deus a Mariana recomendou a doutora Carla pra gente num momento difícil, né? A gente estava incerto se ia querer ou não fazer de novo o processo, se a gente ia ter energia para tudo isso, mas foi melhor do que planejado, sabe? Foi um planejado Graças a certo, Deus. sabe? Graças a Aham. Deus. E eu queria agradecer vocês por terem escolhido a nossa equipe, também por vocês terem seguido os passos, porque isso é importante, né? Acreditar, fazer sua parte, a Rafa também, né? Que foi fundamental, a família da Rafa, a família de vocês que apoiou, né? Para que hoje o Owen estivesse aqui presente. Ai, obrigado, viu? Obrigado, doutora. E você foi muito realista com a gente, sabe? E verdadeira. Então, ter um médico que é, hoje em dia, né? Que é realista, verdadeiro. Isso, a gente criou uma amizade, né? Isso foi uma verdade. amizade. E ajudou muita gente, sabe? Esse processo todo foi assim, uma experiência incrível. Não tem como agradecer. Gratidão, gratidão e gratidão, sabe? Bom, Tanto que a gente já compartilhou com amigos nossos que moram lá verdade. e tem... Não, Tem acho que interesse, vai... né? é, Tem alguns que tem, que bom, gente. Porque as coisas boas você compartilha. Verdade. E Ai, hoje a gente tá gente, com o que nosso bem maior, né? Dá trabalho, mas é gostoso. É bom, é bom muito demais. É É bom. muito bom. Bom, gente, chegamos ao final da nossa conversa. Que pena! Eu sei que estava todo mundo É. ansioso por esse vídeo, né? Mas eu queria agradecer a vocês por terem Obrigado. vindo, né? Eu sei que vocês estão cansados, né? E vieram e fizeram questão mesmo, né? De falar da história de vocês para que inspirasse outras pessoas, né? E queria também agradecer que vocês confiaram no nosso trabalho, né? No meu trabalho. Confere de novo. Da equipe. Já tá se comprometendo. Avançamos. Pois é, gente, ó, cenas dos próximos capítulos, hein? Temos aí embriõezinhos ali esperando. Então, aguentinho congelado. É isso aí. Mas mais uma vez, agradecer, né? Dizer que o Owen tem pais incríveis. A história de vocês não só vai inspirar outros casais, como também vai tocar muito a vida do Owen e das pessoas que ele conhecer no futuro. Tenho certeza disso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Obrigado. Dá obrigado pra doutora, né? Ê!
É isso aí, pessoal. Obrigada Obrigado. pela audiência, obrigado por vocês terem vindo. E se vocês têm curiosidades a respeito do tratamento dos meninos, vocês podem mandar aqui embaixo nos comentários, ou então mandarem no meu particular também, ali no Instagram. E eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, também curtam, compartilhem e mandem esse vídeo para quem possa interessar. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo Tchau, vídeo. tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.